Sabe aquela sensação de treinar pesado, de fazer a dieta certinha, mas olhar no espelho e sentir que os resultados simplesmente não aparecem? Pois é, hoje a gente vai investigar a fundo por que o sono pode ser de longe a peça que está faltando nesse quebra-cabeça. Vamos nessa? Essa frase que a gente tirou da nossa fonte é simplesmente perfeita. É a imagem exata daquela frustração, sabe? De estar pisando fundo no acelerador, fazendo toda a força do mundo, mas tem alguma coisa invisível segurando todo o progresso. É uma sensação que, para quem busca resultado, é bem familiar. Então fica a pergunta no ar, né? Por quê? Por que tanto esforço parece que não leva a lugar nenhum? A resposta, e isso é o mais curioso, talvez não esteja nos halteres ou no prato de comida. Talvez ela esteja no quarto, depois que as luzes se apagam. O sono pode ser exatamente esse freio de mão. O ponto de partida para nossa análise de hoje são algumas afirmações bem diretas, bem fortes, feitas pelo Dr. Lucas Loyola. Ele botou a boca no trombone sobre a conexão entre sono e hormônios. E agora a gente vai mergulhar nisso para ver o que a ciência de verdade tem a dizer. E aqui estão os 3 pontos centrais da conversa. Olha só que forte. Primeiro, que a grande maioria da testosterona é feita à noite. Segundo, que dormir pouco causa uma queda brutal nesse hormônio. E terceiro, que isso pode literalmente colocar o corpo num modo de autodestruição muscular. Vamos investigar cada um desses pontos. Para a gente entender o tamanho do impacto, primeiro a gente precisa olhar para dentro da máquina. Pensa no corpo humano como uma fábrica que não para nunca, 24 horas por dia. Só que o turno da noite? O turno da noite é especializado em consertar, em reparar e em construir. É justamente nesse turno que a mágica hormonal acontece. E quem é o gerente geral dessa fábrica toda? É o tal do ritmo circadiano. Pensa nele como o nosso relógio biológico mestre. É ele que diz quando é hora de sentir sono, quando é hora de acordar e, o mais importante para nossa conversa, quando é hora de liberar os hormônios essenciais para o crescimento. E o processo em si é fascinante, é quase uma coreografia hormonal. Durante o sono, o cérebro dá o primeiro passo. Ele avisa a glândula pituitária. Ela, por sua vez, solta o LH, que viaja até os testículos com uma ordem clara: produzam testosterona. E como se não bastasse, o hormônio do crescimento, o GH, também entra em cena. É uma verdadeira sinfonia que só é tocada de verdade durante o sono profundo. E essa sinfonia nos leva a 2 estados completamente opostos. De um lado, com uma boa noite de sono, o corpo entra no estado anabólico, o modo construção, com testosterona e GH em alta. Do outro lado, com a falta de sono, ele vai para o estado catabólico, o modo destruição, onde o cortisol, hormônio do estresse, domina e começa a quebrar o tecido muscular. No fim das contas, é o sono que decide para qual lado essa balança vai pender. Ok, a teoria é muito bonita, né? Mas e na prática? As alegações do Dr. Loyola se sustentam quando a gente bota a ciência na mesa? Chegou a hora de olhar para os dados, para os números frios. Esse número aqui é para parar e pensar. Estudos mostram que depois de só uma semana dormindo mal, coisa de 5 horas por noite, homens jovens e super saudáveis tiveram uma queda de até 15% na testosterona. Repetindo, uma única semana. E para colocar isso em perspectiva, a coisa fica ainda mais séria. Essa queda em apenas 7 dias é o equivalente hormonal a envelhecer de 10 a 15 anos. É como se o corpo apertasse um botão de fast forward no envelhecimento simplesmente por não dormir direito. É chocante, né? E aquela história dos 80% de produção noturna? Será que é para tanto? Bom, os estudos confirmam, sim, que a esmagadora maioria da produção diária acontece enquanto se dorme. Alguns falam em 70%, outros em a maior parte. Ou seja, a alegação de em torno de 80% é uma aproximação bem justa da realidade. A noite é, de longe, o horário nobre desse hormônio. E os dados só reforçam isso. O padrão se repete em tudo que é grupo, de jovens saudáveis com uma restrição leve, até militares em situações extremas de privação de sono, onde a queda chegou a absurdos 28%. A mensagem aqui não podia ser mais clara. Menos sono é igual a menos testosterona. Ponto. Muito bem. Agora que a gente já entendeu o problema, já viu a ciência por trás, vem a parte mais importante. E agora? Como é que a gente usa esse conhecimento para finalmente soltar esse freio de mão e deixar o carro andar? E aqui, sem enrolação, estão as ações práticas, tudo baseado nas fontes. A ideia é focar em consistência e em criar um ambiente que convide ao descanso.
O pulo do gato é entender de uma vez por todas que o sono não é luxo, não é opcional. Ele é uma parte tão crucial do treinamento quanto o próprio treino. E a gente termina com essa reflexão. O sono não é um tempo perdido, é um processo ativo. É o momento em que o corpo se reconstrói e se otimiza. Tratar o sono com a mesma seriedade do treino e da dieta pode ser a única coisa que falta para destravar um novo patamar de resultados. A chave para soltar esse freio de mão, ela está ao alcance de todo mundo.